Bom dia, gente. Eu estou aqui para falar sobre o encontro com Deus. Muito se tem falado e ainda se fala de misticismo em torno disso. E eu vim aqui para desmistificar essa história. Gostaria de esclarecer que eu já fui no encontro uma vez, em dezembro de 2010. E agora, em agosto de 2014, eu vou de novo. No último domingo, hoje é terça-feira, eu participei do pré-encontro. Então, muita gente diz que é secreto, que ninguém pode saber o que acontece, que é tremendo e coisas desse tipo. É verdade? Sim, é. Mas não da forma que costuma se entender. Por que é secreto e por que ninguém pode saber? Porque é tipo um presente. Se souber, estraga a surpresa. É uma experiência pessoal. Não é uma teoria para ser conhecida, é para ser vivida. E por que é tremendo? Porque é marcante, porque o que acontece a gente nunca mais esquece. Marca, entendem? E assim, claro que tem um mistério e tudo mais. Mas isso é porque tem muita gente orando, intercedendo, jejuando, clamando. E assim, é claro que Deus vai operar, claro que Deus vai responder. E também, todas as pessoas que vão são orientadas também a buscarem e tal. Então, claro que alguma coisa tem que acontecer. Mas não é nada de místico, muito menos de antibíblico. Muito pelo contrário. O encontro é um retiro que a gente vai durante 3 dias para estudar a Bíblia, para orar e esperar Deus falar com a gente. E assim, é individual, cada um tem a sua experiência. E eu vou contar para vocês um pouco da minha. Como eu falei, eu fui em encontro no fim de dezembro de 2010. E nessa época, eu estava vivendo uma fase da minha vida que eu costumo chamar de fase do paradoxo. Porque era uma época, esse ano de 2010 foi um ano que todos os erros que eu tinha cometido de 2007 até o fim de 2009, mesmo sabendo que aquilo era errado, eu fiz tudo de novo e não tinha como sair desse ciclo vicioso. Mas isso foi muito bom. Por quê? Porque antes eu cometia esses erros e eu tratava as consequências dos erros e não a causa deles. Então, assim, quando chegou no fim de 2009, eu estava com a vida aparentemente toda correta, mas eu não estava entendendo absolutamente nada. Então, quando Deus me fez reviver em 2010 tudo, foi a oportunidade que Ele me deu para aprender de fato com os erros, para eu cometer os mesmos erros e consertar, para que eu pudesse entender as causas deles. E quais que foram as causas? As causas foram o seguinte: a partir do fim de 2006, Deus começou a falar comigo sobre o propósito que Ele tem na minha vida, sobre questão de ministério e tal. Ele me deu sonhos, Ele usou pessoas para falar comigo, Ele falou no meu coração, Ele falou coisas assim, que até hoje, se forem contadas, são como inacreditáveis. E em 2007, eu realmente vivi isso. Apesar de não entender completamente, apesar de toda perseguição, de toda incompreensão, de toda provação, e de tudo isso, eu realmente vivi o propósito. Mas, quando chegou no fim de 2007, que Deus me deu uma permissão para ter uma vida aparentemente normal, na igreja, família, amigos, escola e tal, eu esqueci do propósito. E assim, sintomas foram vários. Tinha época que eu negava, dizia que era do passado, que eu não queria saber. Tinha época que com a minha boca eu dizia que sim, mas com o meu coração eu dizia que não. Tinha época que eu falava que queria, mas não estava preparada e nem fazia questão de estar. Tinha época que eu não lembrava de absolutamente nada. Tinha época que eu entendia tudo errado. Então, assim, cada época, um erro diferente, mas com uma mesma raiz. Negar o propósito para viver uma vida normal.
assim, pra vocês terem uma ideia, tinha época que eu até admitia a realidade do propósito, a realidade de tudo. Eu apenas dizia que não era para aquela época, que não era para ser vivido naquela época, que era uma coisa muito futura e simplesmente não queria saber de fazer nada. Então, assim, a raiz, ela era a mesma. E quando eu fui no encontro no fim de 2010, Deus me fez entender não apenas o que era o paradoxo, mas o que Ele esperava de mim era que eu voltasse exatamente onde eu tinha parado em 2007. Por quê? Porque Ele convergiu todas as peças para eu estar no mesmo lugar, onde eu poderia dizer apenas sim. E dizendo sim, tudo voltaria a se mover, tudo voltaria a se acontecer. E as voltas em círculo, elas terminariam. E tudo poderia seguir como deveria. E assim, e no encontro eu pude entender tudo isso. E eu pude aceitar novamente tudo. Mas assim, não demorou muito. Umas 2 semanas, se não me engano, para que o inimigo jogasse todas as setas, jogasse tudo de novo. Mas, graças a Deus, foi algo muito passageiro e logo eu estava de volta à minha posição de batalha. E assim, é algo que eu gostaria de deixar de alerta. O que acontece lá é algo que assim, que marca, que a gente não consegue negar, que a gente não consegue duvidar. Mas assim, o inimigo vai se levantar com toda a força. Então se prepara para muitas batalhas, mas assim, fiquem firmes, fiquem fortes, que Deus vai nos fazer vencer e vai nos fazer passar por cima de tudo isso e não negar aquilo que Ele nos entregou. E assim, claro que depois de tudo isso, eu continuei cometendo erros e continuo cometendo, mas esse erro de negar o propósito desse jeito, isso nunca mais aconteceu, nunca mais. E assim, eu espero em Deus que nunca mais aconteça, porque é algo assim, terrível. Agora sim, eu não vou dizer que tem exageros, tem, e tem muitos. Quando eu estudava liderança, por exemplo, uma das irmãs virou para mim e falou que em um dos encontros que ela participou, que o pessoal fez assim, pegou várias velas, acenderam, colocaram num pratinho e puseram cada pessoa em frente. E falaram assim, vocês não saem daqui enquanto não estiverem falando em línguas estranhas. E isso é um verdadeiro absurdo. Ah, tá. Línguas estranhas, línguas espirituais, línguas de fogo. Você fica olhando para fogo e aí vai falar. Faz sentido? Né? Só que não. Porque a experiência de línguas estranhas é algo que acontece de dentro para fora. É algo que acontece dentro da gente. E aí vai se manifestar no exterior. Não é algo para você simplesmente ficar lá olhando para todas aquelas velas. E aí vai virar e falar assim, vou falar. Vai falar nada, vai fingir, isso sim. Igual o pastor Léo fala que avivamento produz barulho, mas barulho não produz avivamento. Avivamento produz fogo, mas ficar olhando para fogo não vai produzir avivamento nenhum. Outra coisa, eu pesquisei na internet, diz que tem encontros que eles simplesmente pegam tudo, toda cena de fome, guerra, morte, som de gritos, choro, e coloca tudo junto. E junto com alguém berrando no megafone assim. Isso é o que acontece quando você nega o propósito. Isso é o que acontece quando você nega o que é em Deus. É isso que você quer, Deus vai te fazer pagar por isso. E fica gritando. E assim, isso não é uma experiência com Deus, isso é uma experiência traumática. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Negar o propósito é algo terrível? E eu não estou negando isso. Porque como eu acabei de dizer, foi exatamente o que eu fiz. Mas não é desse jeito que ninguém será convencido. Isso, podem ter certeza absoluta disso. E aí outra coisa, quando ir para o encontro? É algo para quem
está preparado, é algo para quem não está preparado. Os dois, as duas coisas. Por quê? Uma vez eu ouvi uma frase num culto e eu nunca mais esqueci. Que é melhor ser uma criança na presença de Deus do que um mestre que não está disposto a aprender. Por que tem muita gente que diz que é melhor para quem está preparado? Porque são experiências espirituais tremendas, tremendas, tremendas. Tem gente que chega até a passar mal dentro do encontro. Aconteceu comigo, por exemplo, na hora de uma ministração lá, eu comecei a passar mal, muito, muito mal. Aí, a pastora virou e falou assim, que Deus estava falando no coração dela, que aqueles que estavam passando mal eram pessoas que o diabo estava tentando matar. E essas pessoas precisavam receber uma oração naquele momento. E era exatamente o que tinha acontecido comigo, porque um dia antes de ir para o encontro, entraram no meu MSN e me ameaçaram, literalmente de morte. Não contei isso para ninguém. Mas Deus revela, e ele falou para a pastora. E assim, e tem gente que passa mal até por opressão demoníaca mesmo. Então, diz que tem que estar preparado por isso. E por que tem muita gente que diz que é exatamente os novos convertidos, aqueles que não estão preparados, que tem que ir? Porque o novo convertido está disposto a aprender, e está disposto a ter novas experiências. Para ele tudo é novidade. E é esse tipo de gente que mais vai aproveitar o que Deus quer fazer no encontro. Porque uma pessoa que acha que sabe de tudo, que acha que já viveu de tudo, que acha que não tem mais nada a aprender, não tem absolutamente nada a fazer em um encontro com Deus. Nada, nada, nada. Então, assim, por isso que dizem que temos que estar preparados e não temos que estar. Por quê? Qual é a preparação que Deus espera de nós? Um coração e uma mente aberta, a vontade de mudar, a vontade de ter uma nova experiência e a certeza de que depois dela, sua vida nunca mais será a mesma, porque Deus vai te marcar e vai te marcar de forma surpreendente, assim como me marcou e assim como eu espero que vai marcar novamente. E assim, talvez alguns possam ter tido acesso a alguma coisa pela internet, ou alguma coisa que alguém contou e tal. E vira e fala assim, mas isso eu já sei, isso todo cristão sabe. Isso eu já ouvi em pregação e tal. Mas eu já disse, não se trata disso, não se trata do que é falado, do que é ensinado. De conhecimento, mas de experiência pessoal, e essa é única, e essa é individual. E tanto quem vai tem que estar buscando, e pode ter certeza que quem vai ministrar, que quem está planejando e tal, também está buscando, também está intercedendo, para que seja algo marcante nas nossas vidas. E já que eu estou falando da minha experiência, eu vou contar mais uma coisa. O encontro foi marcante para mim, eu entendi tudo sobre a questão do paradoxo, me abri mais para Deus, não tive mais dúvida do propósito e tudo isso é real. Mas teve uma coisa que eu não aceitei de jeito nenhum, eu não aceitei ser quebrantada, eu não aceitei chorar, eu não aceitei gemer, eu não aceitei cair, eu não aceitei nada disso. E isso não aconteceu, porque eu não dei abertura para o Espírito Santo de Deus operar. Mas o que aconteceu no encontro foi tão forte, mas tão forte, que foi se perdurando, que ao longo dos meses seguintes, eu fui aprendendo a me quebrantar aos poucos. Até que chegou um dia, no shopping, dia 17 de julho de 2011. Eu não esqueço até hoje que eu não consegui ouvir música, eu não consegui falar com a minha amiga, eu não consegui fazer nada, que eu fiquei literalmente sozinha, literalmente isolada, apesar de estar cercada de gente. Mas assim, deu uma coisa tão forte em mim, tão forte, que foi impossível para mim resistir. E eu chorei, gemi. Chorei e gemi o dia inteiro.
Claro que na época eu não entendi nada do que estava acontecendo. Eu achei até que eu estava ficando doida. Mas depois isso continuou e nunca mais parou. Porque eu aprendi de fato o que é me quebrantar, o que é chorar, o que é gemer. Não só por mim, mas pelos outros e pelo propósito. Porque Deus quer nos quebrar, Deus quer nos quebrantar, Deus quer nos humilhar, Deus quer nos provar, Deus quer nos lapidar. Assim como se lapida o ouro. O meu nome é Joia. Tanto que é o nome que eu uso no Facebook. Isso não é só porque é bonitinho. Eu já recebi profecias diversas, de várias pessoas que não se conhecem, que o meu nome é Joia. Mas não só, entendeu? Não só o meu. Deus quer nos tratar, quer nos lapidar como joia preciosa. E isso dói. Isso faz chorar. E às vezes pode parecer que a gente não vai aguentar. Mas é Deus tratando para que Ele faça em nós aquilo que Ele quer. Porque Deus não dá espada para criança usar. E assim como eu tenho a promessa de usar a espada da libertação, se eu não estiver preparada, e principalmente se eu não deixar Deus me preparar, eu não vou saber usar. Eu não estarei preparada para aquilo que Deus quer fazer em mim, e principalmente através de mim, porque o foco não sou eu. O foco são os outros que Deus quer alcançar através da minha vida e através da vida de vocês também. Agora, por último, eu gostaria de cantar para vocês uma música que resume tudo. Não há mais como adiar. Hoje é o dia, preciso decidir. Resolvi não me esconder. Se já não há tempo a perder, e quando não há mais lugar seguro pra se estar, o que resta é deixar tudo para trás e mudar. Muda-me, não posso mais fugir, não tenho medo de sair marcado desde que me mudes. Muda-me, eu vou lutar até que me abençoe. Muda o meu nome, muda a minha sorte, muda-me. Só quem tiver coragem pra enfrentar a dor de ser marcado pode ser mudado. Muda-me. E é isso aí, gente. Não há mais tempo a perder. O tempo de ser quem Deus quer que a gente seja, de aceitar na nossa vida o que Ele quer fazer e o que Ele quer nos tornar, chama-se hoje, chama-se agora. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.